Mano, o maluco lá ficou louco. Como que é o nome dele, mano? Jeje Akutami. Exatamente, esse cara aí ficou louco, mano. Mano, não acredito, eu não tô acreditando nisso não, mano. O Gege ficou biruta. Ferrou. Satoru Gojo virou manco. Perdeu o braço. O Mahoraga. Mas ainda humilha Sukuna. Possível. Possível. O cara maneta. Não, vamos ver isso aqui, pô. Vamos ver isso aqui. Não é possível, não é possível, mano. Satoru Gojo tem seu braço cortado depois de Mahoraga continuar se adaptando ao feiticeiro mais forte, mas mesmo com apenas um braço, o honrado é capaz de destruir o Shikigami da Quimera. Um já foi, agora restam apenas 2. Mas será que o relógio está a favor de Satoru Gojo? O narrador entregou a resposta pra gente no final do capítulo 234 de Jujutsu Kaisen. Finalmente, galera, um capítulo que dá alguma tensão, olha só, alguma falsa tensão de que o Satoru Gojo possa vir a perder essa batalha. Eu tô completamente certo de que ele vai sim obter a sua grandiosa, a sua gloriosa... Óbvio, óbvio. Pô, porque perdeu o braço. Shanks? Shanks tá aí, pô. O cara é pica. Pô, não bate uma, bate não. Mas é pica. Entendeu? Shanks. Referência aí, mano. Referência. Quem duvida que isso aí é uma referência? Certeza que o Jeje Akutami. fez uma referência ao Oda lá, mano. Você é louco. São parceirinhos, são parceirinhos. São parceirinhos. Vitória, mas assim como eu venho falando vários capítulos atrás, há várias semanas, o que eu sentia era que não existia a tensão que precisava existir do Satoru Gojo sentindo aquela dificuldade para ele finalmente vencer esse obstáculo e obter a sua vitória. Isso aí é claramente roteiro, né, mano? Porque, tipo assim, imagina como era que os fãs de Sukuna iam ficar se o Gojo lançasse um raio negro lá e você aí como fã de Sukuna, você ia gostar? Não, você ia chorar, pô. Então, o criadorzão, o maluco lá, como é o nome dele? Jeje Akutami. Exatamente, esse cara aí, vendo isso, ele falou, não, vamos botar uma dificuldade aqui, traz o roteiro aí, pô, traz o roteiro aí, deixa eu mudar aqui. Vitória tão esperada. E esse capítulo, ele pelo menos entregou um pouco disso pra gente, então pelo menos eu fiquei bem satisfeito. Como vocês podem ver, eu tô num cenário um pouco diferente aqui para um evento que tem a ver com outro certo anime aqui no Rio de Janeiro, mas eu não posso falar muitas coisas ainda pra vocês. Então, como sempre, lembre de chegar deixando o like aí embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo, e se você quiser ajudar na expansão de domínio desse canal, lembre de conferir a sua inscrição aí embaixo, de ativar o sininho mesmo, hein? Pra saber Faça sempre isso quando aí, tiver vídeo novo, hein, galera? Tô na correria aqui pra conseguir lançar esse vídeo no meio da viagem, beleza? Começamos então o capítulo vendo mais uma vez a reação e os comentários dos alunos em relação à situação atual, e vemos o Yuta querendo ir ajudar Satoru Gojo, mas Hajime falando para ele abaixar a bolinha. A princípio, o Yuta iria ajudar o Satoru Gojo só porque ele viu o sensei dele, né, numa situação meio desesperadora, mas a real é que todo mundo sabe que o cara gosta de pegar uma... Não tem nada a ver com o assunto, mas tipo, eu não consigo concentrar nele com aquela mão ali. Uma maldição de pegar um Shikigami ali meio fêmea e tal, né? Assim como foi com a Rika. Então apareceu aquela quimera ali, com aqueles peitão e tal, com aquela cinturinha fina e pensou, até que dá pra comer essa que porra. Isso? Esse Bruno tá louco, mano. Que isso, Bruno? Comer na porrada, né? Eu acho que é exatamente isso que ele ia falar. Comer na porrada. No fundo, essa foi a verdadeira motivação dele. Hakari ainda acrescenta dizendo que o Gojo só permitiu que os alunos interferissem depois que o Gojo estivesse mais fraco do que eles, ou seja, enfraquecido, a ponto de estar, né, mais fraco do que os seus alunos. Maki interfere e diz que se for pra alguém ir, seria ela, e ressalta... Os caras falando que esses moleque iam superar o Gojo, pelo amor de Deus, velho. A importância do Yuta permanecer vivo, o que ao mesmo tempo foi interessante a gente ver essa importância que o Yuta ele tem como um aluno prodígio, né, como um jovem.
Tomei. Prodígio e que tem habilidades muito valiosas ali pro time como um todo, mas ainda assim, se parar pra pensar, foi meio bad vibe, sabe? Por conta da Maki, por tudo que ela passou fisicamente, né, mentalmente, ter perdido a sua irmã, o seu clã ter tido que matar, enfim, tudo que a gente viu dela, e ela se vendo num estágio onde ela se permite valer menos, sabe? Se permite se sacrificar em prol dos seus outros alunos, confirmando, por mas eu exemplo. não sei, eu não Ela li, se então. enxergando como menos valiosa do que o Yuta, por exemplo. No fim, eu senti, né, uma sensação meio, porra, coitada. A Mei Mei, analítica do jeito que é, também comenta que o Sukuna deve ter algo guardado na manga, para caso os alunos decidam interferir na luta. Isso porque o Sukuna sabe que além de derrotar o Gojo, ele precisaria lidar com os alunos também. E isso, apesar deles não saberem, a gente sabe que ele tem sim, e talvez ele esteja guardando para caso os alunos venham realmente a interferir nessa batalha, que seria o presente da Yorozu que a gente está esperando ainda o safado usar. Terminamos essa parte com um comentário dizendo que essa batalha pertence... Vocês sabem o que é o presente, né, dessa Yorozu aí? 1 mês grátis no OnlyFans. A Satoru Gojo e que interferir, não importa o resultado, seria uma afronta à sua honra. E nisso, voltamos então à batalha com Satoru Gojo na defensiva contra os dois Shikigamis, mas conseguindo encaixar mais um flash negro na Quimera Bestial. Lembrando, galera, que apenas o Yuji e o Nanami foram capazes de usar 4 flashes negros consecutivos. Então, se seguir nesse caminho, é bem capaz do Satoru Gojo ainda vir a usar pelo menos mais 2 durante o final dessa batalha, né? Para pelo menos se mostrar equiparado ou quem sabe até superando e conseguindo executar 5 vezes consecutivas. Vamos ver. Satoru Gojo arranca a cauda de serpente da Quimera e consegue descrever exatamente todas as criaturas que foram fundidas para formar essa quimera, provavelmente através da habilidade dos 6 olhos, né? Conseguindo entender o fluxo de energia usada para formar aquela criatura. A princípio, galera, a gente pensava que eram só 3 Shikigamis, que seria o cachorro, a coruja e a serpente. Sacana, véio, mas não, ali, o cachorro aqui nem sequer foi mencionado e é dito que a coruja herdou a serpente, o cervo que estava vivo e, para nossa surpresa, a 10ª sombra foi revelada da forma mais anticlimática possível, que é um tigre, também fundido nessa quimera. Galera, essa pra mim foi a parte mais inconcebível desse capítulo. Eles mencionam que a 10ª sombra da técnica das 10 sombras apareceu e estava lá fundida e a gente nem sequer conseguiu visualizar algo que lembrasse um tigre assim de forma mais explícita pra gente ter percebido. Caraca, ele já apareceu e tá ali fundido. Não, nada. E o pior, esse Shikigami, ele foi destruído ainda nesse capítulo. Então será que a gente vai sequer ver a 10ª sombra, sabe? Alguma característica, tá? Foi criado tanto mistério. A sombra que nem sequer foi... O Mahoraga foi mostrado pra gente. E depois a gente ainda tem uma 10ª sombra que a gente não viu ainda. Então, o que será que ela é? Era só mais uma, pelo visto. Seguindo, vemos que Sukuna voltou para as sombras, porque, né, o homem não é de ferro, o homem precisa descansar, o rei precisa do seu descanso. E Sukuna diz que não vai deixar o Gojo executar outro vazio roxo, e relembra o primeiro vazio roxo que deu e... Com medo! Correu com medo. Início àquela batalha. Como aquele vazio roxo tinha uma liberação de energia acima de 120% e que algum voto deve ter sido feito. E a gente aqui, como leitor, sabe, a gente viu que, na verdade, aquele vazio roxo chegou a 200% de potência por causa de todo o ritual que foi feito, usando de conjuração verbal, selos de mão, dança e música, e ainda com a habilidade da própria Utahime, que fortalecia selo de mão, qualquer só lembra técnica que Naruto. fosse executada dentro do seu círculo. Sukuna ainda diz que no estado atual dele, caso ele leve um vazio roxo, mesmo que apenas com 100% de potência, já seria fatal para ele. Opa! Mas no momento também não estou no meu melhor estado. Se um roxo acertar essa distância mesmo em 100%, peidou. Mais uma vez, né? Sukuna, peidão.
E óbvio que ele vai tentar fazer de tudo com que o Satoru Gojo não possa executar essa técnica mais uma vez. Sukuna então diz para o Mahoraga mostrar o que ele sabe fazer, e nesse momento a roda do Dharma gira mais uma vez. E já na página seguinte vemos o braço direito de Satoru Gojo sendo completamente arrancado com um corte à distância. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui, porque do nada isso... Olha só, vamos lá, galera. Porque logo em seguida a gente vê o Itadori ele dizendo que o Mahoraga lançou um corte assim como o Sukuna também faz. O que fez a gente se perguntar o que está acontecendo aqui, né? Porque no capítulo passado a gente viu o Sukuna sendo capaz de canalizar as técnicas dos Shikigamis através dele próprio. Então será que agora o Sukuna é capaz de fazer o contrário e canalizar os seus cortes através do Mahoraga? É uma possibilidade. O que a gente sabe é que o Mahoraga já sofreu cortes do Sukuna durante a sua luta, né? A luta deles em Shibuya. Então talvez ele tenha aprendido a lançar cortes à distância já naquela época, o que justificaria a comparação feita pelo Itadori de que o Mahoraga lançou um corte assim como o Sukuna. Mas o que não parece bater muito com essa ideia é que a gente vê a roda do Dharma girando logo antes dele lançar um corte à distância. E o Mahoraga, teoricamente, né, já teria se adaptado aos cortes do Sukuna lá no arco de Shibuya. Então ele já deveria saber lançar cortes à distância desde aquela época, se esse fosse o caso. Então, galera, o que talvez tenha acontecido aqui é que talvez o Mahoraga, não sendo capaz de acertar o Gojo de perto, ele conseguiu se adaptar ganhando a habilidade roteiro, viu, mano? Puta que pariu, velho. de lançar cortes Gostei disso aí não, irmão. à distância ele próprio, e isso não tendo nada a ver com o Sukuna. Até porque, galera, lembrando que a habilidade do Mahoraga é se adaptar a qualquer fenômeno, e por definição isso não se limitaria apenas às técnicas como a do ilimitado, mas sim ao próprio estilo de luta do Satoru Gojo como um todo. Talvez essa seja uma resposta plausível pra gente. E com o braço do Gojo arrancado e com a sua regeneração enfraquecida, Sukuna aproveita a brecha e sai Ó o bracinho. Explicação pra isso aqui. É óbvio que é, né? O cara lá, como que é o nome mesmo? Gege Akutami. Exatamente, esse maconheiro aí, ele é fã, mano, de One Piece, fã do Oda. Aí ele falou, caralho, mano, como que eu faço pra criar um Shanks, só que no Jujutsu Kaisen? Mahoraga arranca o braço do Gojo. Aí os caras que estavam lá do lado dele, mas por quê? Não, só roteiro, pô, só arranca, só arranca. Bora pra frente. das sombras para se unir com os seus Shikigamis e partir para cima do honrado. Gojo decide focar na quimera e usa um azul com liberação máxima e comprime por completo o Shikigami, varrendo ele por uma sequência de prédios até ele ser completamente destruído. E o Satoru Gojo ele decidiu focar na quimera bestial por ele ter percebido que uma das criaturas, um dos Shikigamis que fazia parte daquela monstruosidade era o Cervo, que é um dos Shikigamis que tem habilidades de cura e que seria muito útil e conveniente para o Sukuna nesse momento, então seria, né, proveitoso Sukuna para o Satoru Gojo se ele hein? eliminasse esse mal logo de cara, e por isso ele decidiu focar nessa criatura, nesse Shikigami. Detalhe, galera, pro Sukuna ele sendo protegido pelo Mahoraga para não ser pego pela técnica. Olha que mano, na moral, olha que sem vergonha, mano. Ixi, cachorro, velho, safado, mano. Calma aí, bucha, eu te protejo, não se preocupe. E lembrando aqui, galera, que sim. essa técnica do azul com Brunão leu a mente aí, hein? liberação máxima não chega a ser considerada exatamente uma técnica máxima, como a gente vem teorizando que o Gojo ele possa ter. É só uma técnica já existente que ele está usando com uma potência ali maior e principalmente, né, com uma liberação máxima, com ele sendo capaz de direcionar o foco, né, o polo gravitacional que compõe a técnica do azul. E lembrando também que quando um Shikigami é destruído, ele não pode mais voltar, mas o seu poder é herdado pelas outras sombras. E a gente vendo a Quimera nesse capítulo tendo sido destruída, a gente precisa lembrar que ainda existe a possibilidade do Sukuna fundir
todas as sombras numa única criatura, que é o que todo mundo quer ver de um usuário da técnica das 10 Pode sombras. mandar, pai. Então será que todas essas criaturas que a gente viu agora fundidas na Quimera, elas agora tendo sido destruídas, vão voltar junto das outras sombras como uma outra criatura ainda mais poderosa ao lado do Mahoraga? Ou o Sukuna ele pode recuar o Mahoraga para as sombras e depois fundir todas elas e, invocar todas elas numa única criatura, mas talvez ele mantenha a estratégia de ter duas ali para fazer um número ali, para pelo menos somar um número. O fato é que agora restam apenas Não vem porque cagão. e termina com o narrador dando um spoiler de que 41 segundos após aquele momento, mais uma vez, Satoru Gojo, com sua técnica do vazio roxo, deixaria sua marca no campo de batalha em Shinjuku, enquanto vemos o seu braço ali sendo parcialmente curado. Ou seja, galera, o narrador, ele já deu spoiler. Isso aí. Bizarro. O Gege, ele tava ali, mano, foda-se, eu vou dizer o que vai acontecer, tô nem aí pra dar aquele hype monstro. Então sim, por mais que a gente estivesse teorizando a possibilidade de uma técnica máxima do Satoru Gojo, uma outra cor, um brilho de outra cor, parece que o grande momento final do Satoru Gojo ainda vai ser composto pelo vazio roxo. Talvez, assim como a gente vê a técnica do azul tendo a possibilidade de ser liberada com potência máxima, a gente talvez veja também o vazio roxo do Satoru Gojo também sendo liberado com potência máxima. Não com 200% de potência, mas ainda voltando àquela hipótese que a gente vem conversando aqui nos últimos vídeos, do Satoru Gojo não restringindo a liberação da sua própria energia, mas liberando tudo de si. Não uma técnica nova como a gente pensava, mas talvez através do próprio vazio roxo. Seria interessante porque não só o narrador ele menciona explicitamente isso pra gente, mas durante o próprio capítulo a gente vê a reflexão do próprio Sukuna sobre o primeiro vazio roxo que foi lançado e o perigo do Gojo ele usar mais uma vez essa mesma técnica. Então sim, galera, não vai ser uma técnica 100% nova, vai ser sim um vazio roxo, só que provavelmente bem mais poderoso do que a gente pensava. Se vai ser nomeado como uma técnica máxima, a gente não sabe, mas provavelmente vai ser um vazio roxo com liberação máxima. E como eu falei, esse foi um capítulo para enganar pelo menos a gente e conseguiu me enganar parcialmente de que o Satoru Gojo ele corre algum certo risco de ser derrotado e não vencer essa batalha. No fim, se for derrotado, vocês sabem o que é, né? Roteiro. Se for derrotado, o maluco lá... Gege Akutami. Esse maluco aí, mano, é muito usuário de roteiro, mano. No fim das contas, é óbvio que ele vai vencer, mas esse capítulo conseguiu maquiar e dar uma certa tensão pra gente de empate técnico. Que existe no fundo lá essa possibilidade, né? Mas ainda assim, o final do capítulo, mais uma vez, foi o Satoru Gojo brilhando, então agora só resta a gente esperar pra ver o que vai acontecer. Só se for igual aquela briga lá dos gigantes de aço, né? Sukuna vai vencer daquele igual os Zeus. Semana que vem, galera. Eu tô ansioso. Como sempre, eu quero saber a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários. Lembra de conferir a sua inscrição mais uma vez e de ativar o sininho pra não perder o... Mano, maneiro. Brabo, né, mano? Pô, mas a referência ali, vocês viram, né, mano? Referência total a Shanks. Mas o Oda viu... Ei, copiar meu personagem, pô. Vai copiar meu personagem na cara dura. Não, ó, vou dar copyright ali. Aí do nada lá no final ele tava regenerando o braço. Copyright. E é isso, mano. Ferrou pro Sukuna. Não pro Gojo. Gojo vai vencer no final.